Shalom, boa noite, tudo bem com vocês? Shalom significa paz, prosperidade. Tudo que nós falamos, nós determinamos, tanto coisas boas quanto coisas ruins. A palavra tem poder. Deus fez o mundo e o universo pela palavra. Amém? Hoje, estudo de escatologia, estudo das profecias do fim dos tempos. Porque a gente tem que olhar muito para Israel. Tudo que acontece em Israel, ele é o cenário do que está acontecendo. Porque Deus escolheu os judeus, né? Você pode ver aqui hebraico, a Tanar hebraica, eu estudo hebraico, a Bíblia aqui. Então, nós temos que olhar sempre o que está acontecendo em Israel, porque a volta de Jesus está muito próxima. Mas o que Jesus tem a ver com Israel? Tudo. Ah, mas os judeus não reconheceram Jesus. Sim, isso foi um propósito de Deus. Senão, não aconteceria tudo que Deus tinha planejado. Para quem não me conhece, sou Márcia Comim. Sou neuropsicanalista e estudo a Bíblia há mais de 30 anos e pratico. E também estudo hebraico. Então, eu uno a ciência, o comportamento humano da Bíblia e da psicologia, da psicanálise. Como eu sei que o ser humano é muito curioso, quer saber o que são esses pontinhos aqui, são remédios homeopatas. Eu sou homeopata. Amém? E isso fala lá no livro de Apocalipse, fala que no centro de Jerusalém, da Nova Jerusalém, tem uma árvore com 12 frutos e folhas que curam a humanidade. Isso é bem lá para frente. Então, a homeopatia, para quem não sabe, são remédios naturais. Então, os meus atendimentos de mentoria, eu uso, além de usar para mim, tá vendo? Aqui é o que eu uso para mim. O hebraico, a homeopatia, a Bíblia, a Arca da Aliança, a Menorá, tudo que eu passo, eu uso. Amém? Mas aqui eu tô para falar do estudo bíblico de hoje. Escatologia é estudo dos fins dos tempos. Está em Apocalipse, que significa revelação, profecia. Normalmente as pessoas têm muito medo, mas não, é o único livro da Bíblia que começa abençoando as pessoas. Porque ali mostra o tão próximo que Jesus está. Mas aí depende do livre-arbítrio da pessoa, se ela vai querer estar com Jesus ou se ela vai ser egóica. Não, eu não quero estar com Jesus. Aí vai vir um tribunal de Deus para julgar as suas ações. Se você é humilde e se entrega a Deus, você está salvo do quê? De si mesmo, Satanás e do seu egocentrismo. Quanto mais egocêntrica você for, mais você vai dar murro em ponta de faca. Quanto mais humilde, humildade não é de dinheiro, humildade do seu ego. Quanto mais você coloca o seu ego para longe e se volta para Deus, que isso que é a conversão, mais você vai ter bênçãos na sua vida. Amém? Então vamos lá. Vamos falar hoje que por que eu faço gravado? Porque eu coloco muitos fatos. O que eu faço? Eu trago conhecimento. Jesus disse que meu povo sofre por falta de conhecimento. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, eu trago a verdade para vocês pararem de sofrer, para se libertarem, e a verdade através da ciência e através da palavra de Deus. Tanar, Talmud, Torá, Bíblia, amém? Ciência, psicologia, psicanálise. E hoje vamos ter fatos científicos aqui.
que eu peguei e vou deixar o link, 2 links embaixo do que eu vou explicar, vai estar na descrição, tá bom? Só mais um lembrete, quem não me segue, vai lá em inscrever-se, clica no sininho, se inscreva, clica no sininho, que o sininho ele vai, cada vez que eu coloco um vídeo, que eu posto um vídeo ou uma estreia, ele vai te notificar que meu vídeo foi postado no YouTube, tá bom? Também vai no joinha aqui, ó, joinha, curte. Cada vez que você curte nesse joinha, você está sendo empático em ajudando outras pessoas a verem o meu vídeo. Então, o YouTube vai falar, tem muito joinha, isso é interessante. Vamos propagar mais para mais pessoas verem, tá certo? Isso dentro do segmento bíblico de igreja, você está evangelizando, você está passando o evangelho para outras pessoas que precisam. E Jesus disse, ide e pregai o evangelho. É uma forma que você está pregando o evangelho, é um mandamento de Deus. Jesus disse, ide pregai o evangelho, curai os enfermos e libertai os demônios. O vídeo de ontem, de sexta-feira, foi libertação espiritual. E para quem não assistiu, eu pus um assunto muito interessante sobre mal hereditário e o Halloween. Estarei replicando esse vídeo dia 31, sexta-feira, sobre o Halloween. Meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, vamos lá. A gente precisa entender o passado para entender o presente. Então, por isso que existe história, por isso que existe arqueologia para a gente entender o porquê, o que veio e por que a gente está assim. Jesus, aliás, Deus, ele se arrependeu de ter feito homem. Vocês sabiam disso? Está lá em Gênesis. Porque ele viu que o coração do ser humano estava mal. Era mal. Só que Deus, ele é justiça, amor, anota aí, e misericórdia. Só que antes do amor e misericórdia, ele é justo. Ele é o justo juiz. Vocês sabiam, vai um spoiler aqui, que como que funciona o céu? Eu trago conhecimento, né? Então, nós temos 3 céus. O primeiro que a gente vê aqui, o azul, o preto. Depois é o universo. E Deus está acima do universo. Ele está no terceiro. Só que ele julga a terra o tempo todo. Então, o que acontece? Satanás, ele anda na terra para caçar problema. Para pegar aquela pessoa e falar, ó, essa pessoa não é justa não, não abençoa ela. Ela não está andando nos seus caminhos. Aí puxa a capivara. Sabe o que é puxar a capivara? Quando a pessoa vai na delegacia, ela puxa a ficha dela. Se ela já teve alguma passagem na delegacia, roubo, furto, homicídio, seja o que for. Nós temos a nossa capivara lá no céu. O que a gente fez de coisa errada. São escritos em livros. Está lá em Apocalipse. Tudo que a gente fala, pensa e faz. Está escrito. E se você não tem um advogado a seu favor, Satanás vai complicando a tua vida. E quem é esse advogado? Jesus. Que deu o sangue dele, ele compra a sua alma com sangue. Para Satanás não te acusar. Entendeu? E Deus, ele é juiz. Se você tem um advogado a seu favor, não vai ter o acusador. E o diabo é o quê? Acusador. Por que o diabo faz a gente errar? Ele faz a gente errar para ele fazer o papel dele. Qual é o papel dele? Acusar. Ele não tá nem aí se tá errando ou não. Ele te intui a errar. Você erra pelo seu livre-arbítrio, sua livre escolha, aí ele vai perante Deus te acusar. É isso que Satanás faz. Entendeu? Então vamos lá. Deus se arrependeu de ter feito o homem devido a toda essa maldade que estava lá antes do dilúvio.
Só que ele viu um justo, Noé. Ele era muito justo e temente a Deus. Eu não vou poder destruir a terra. Existe Noé. O que eu faço? E os anjos também estão ouvindo a Deus. E os demônios. E os conselheiros de Deus, que são 24. Então, não vou poder destruir a Noé. Então, Noé, faça uma arca. Ele levou 120 anos fazendo essa arca e falando para as pessoas irem. Isso está tudo na Bíblia, estou resumindo. Venham, vai chover, vai chover. Que chover? Nunca choveu na terra. Você é louco, você é insano, você tinha que estar no hospício. Olha o louco ali construindo a arca. E os filhos deles estão crescendo, construindo junto. Chover, nunca choveu na terra. É louco. Nunca tinha chovido, gente. A fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quando a arca esteve pronta, ela ainda ficou uma semana, 7 dias. 7 tem muito significado. 7 é a perfeição, significa Deus. Olha lá o candelabro ali, ó. Menorá são 7. São 7 espíritos de Deus. 7 é o número de Deus. Por isso que existe a numerologia cabalística. Numerologia dos nomes, das datas. Deus é que fez essa numerologia. Futuramente eu vou estar fazendo algo em relação a isso. Aí Deus, ele fechou a arca de Noé por fora. Ele que fechou. E foi um temporal. Acabou com tudo, gente. Tudo. E ficou Noé, a família dele e os animais que Deus fez entrar na arca. Noé não chamou ninguém, não. E em duplinha ali, ó, entrando os animais. E pasme. O leão não brigava com a onça, que não brigava com, que não queria comer um coelho, que não queria pegar uma pomba, que a cobra não queria pegar outro bicho. Tudo quietinho, gente. Tudo quietinho. E Noé alimentando esses bichos. Então, além dele construir a arca, ele teve que ter muitos mantimentos para todo o tempo da arca flutuando e todo mundo morreu. Agora, eu vou colocar os versículos. Vou colocar o versículo, por que eu resumi isso. Vou lá mostrar na Bíblia. E vou também colocar um homem que em 20 anos ele construiu a réplica da Arca de Noé. O link vai estar embaixo para vocês verem. E também cientistas encontraram a Arca de Noé na Turquia. Então, eles não precisaram escavar com tecnologia, com 3D, sei lá mais o que. Eles viram que era uma arca. Vocês vão ver ali o tamanho. E existe camadas de madeira ali embaixo. Eles comprovam que é a existência da Arca de Noé. Vamos ver isso? Depois eu volto. Entenderam que eu vou comprovar com a ciência, que estou comprovando tudo? Então, nos fins dos tempos, seria igual à época da Arca de Noé. As pessoas estariam casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo. Até que Deus fechou a Arca de Noé. E não foi por falta de aviso. Só quero falar uma coisa, casando e dando-se em casamento. O que é isso? Casando.
casei, fui lá no altar com meu marido, fiz a festa, Deus abençoou o casamento. Dando-se em casamento são os que moram juntos, ou a moda agora, né? São casados, sem papel passado ou só no cartório, e cada um morando na própria casa. Estão no erro. Isso é dando-se em casamento. Um casamento, ele é abençoado com a bênção de Deus, por isso que se casa na igreja. Amém? Então, quem não está casado mediante a Deus, está no pecado. Está errado. Tá? Então, as pessoas estavam com o coração muito ruim. Deus matou. Então, entenda que Deus, ele olha para o coração. Ele olha para a mente. Ele anota tudo e julga. Pensa, como que você acha que Deus estaria te vendo? Porque não é referente ao que você pensa em relação a Deus. A questão é que Deus pensa em relação a você. Deus não precisa de você, de nós. Nós é que precisamos dele. Então, quanto mais ego nós temos em não querer a Deus, mais a gente sofre. Psicologicamente e até na parte indo para psiquiatra e tomando remédio. Ah, como que você está falando isso? Eu sou neuropsicanalista. Minha especialidade é mostrar as pessoas que têm transtorno de personalidade. E eu comprovo. Eu tenho 6 vídeos comprovando dentro de um grupo meu do WhatsApp chamado Jornada da Blindagem Emocional, que eu mostro como que os demônios atuam muito mais fácil nas pessoas que têm transtorno de personalidade. Porque é o quê? O ego corrompido, o ego doente, patologicamente problema no cérebro. Mas vamos lá. Quando a pessoa é justa, temente a Deus, ela tem o caráter, a índole, a moral de Deus. Se eu não tenho moral de Deus, eu tenho moral de quem? Satanás. Que ele se rebelou contra Deus, ele queria ser Deus. O opositor a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, são Satanás. É o Satanás e os demônios que ele levou embora com ele. Então, por que são ditos muitas coisas? O justo e o ímpio, o salvo e o não salvo. Então, vamos ver agora como que os homens estariam, as pessoas estariam mostrando que são os fins dos tempos, que Jesus está vindo. Além de guerra, rumores de guerra, terremoto, que são os princípios das dores. Por que os homens estão matando tantas mulheres? O ex se divorciou, tá com outra mulher, mas aquela ex não pode ser feliz. Vai e mata. Isso é dentro da sociopatia e da psicopatia. É a minha especialidade. Mas quem está aqui, ó? Satanás. Entendeu? E agora eu vou te mostrar biblicamente como que os homens estão atualmente. Você vai lá, pega lá um lápis e papel, minha amiga. Vai ticando, ó. Isso está acontecendo. Pensa no jornal, no noticiário, e eu vou ler esse versículo. É grandão. Vou ler esse capítulo da Bíblia. Vai ticando. Eu vou ler tudo, depois eu volto para explicar. Vamos lá. Pega papel e caneta. Vai lá. Lucas 17, 26, 27. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. 2 Timóteo 3, 1, 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Vamos lá. Viu que são os narcisistas, amantes de si mesmo, rebeldes ao pai, ao TOD, transtorno obsessivo desafiador. Eu tenho um e-book aqui embaixo, ó, sobre o TOD, sobre ansiedade, sobre todos os transtornos. Tem os meus e-books aqui embaixo, sobre o narcisista. Viu como já era bíblico? Deus conhece o fim desde o início, porque Ele é o início de tudo. Amém? Se você se volta para Ele, você não vai sofrer danos. Se você se volta para si mesmo, você vai ter um semideus te comandando. E você perdendo a sua vida aqui e a sua alma também indo para o inferno. A verdade liberta. Ah, mas eu não acredito no inferno. Eu vou fazer outro vídeo, senão vai ficar muito grande. Cientistas mostrando 2 experiências de cientistas mostrando que o inferno existe. Um físico, também na Turquia, e o outro que colocou uma sonda para fazer uma pesquisa, 3 cientistas, e ouvir os gritos do inferno. Um cientista morreu, se suicidou, um ficou louco e o outro se converteu. E para onde Satanás foi jogado? Para o centro da Terra. O que tem no centro da Terra? Magma. O que é magma? Magma, fogo. Está começando a fazer sentido? Então vamos lá. O que são opositores? Esse capítulo que eu li agora era Paulo escrevendo uma carta para alertar as pessoas. Esse Janes e Jambre, o judaísmo, ele tem 2 formas que foram passados. A Torá, que é escrita, e o Talmud, que é oral. Só que Paulo, ele sabia muito da lei.
Então, tinha coisas que ele fala que não está escrito na Torá, não está escrito na Tanakh, não está escrito na Bíblia do Antigo Testamento. Mas o que Paulo relata, ele era um estudioso da lei. Ele era um perseguidor de quem era cristão. E ele se converteu. Ele foi que levou Jesus. Ele não chegou a conhecer Jesus. Jesus já estava na glória. Já tinha voltado ao céu, já tinha morrido. Ficou 3 dias no inferno. Pegou a autoridade de Satanás que Adão deu para ele. Pegou os mortos que estavam lá no Hades e levou para Deus. Ah, mas assim, o inferno não existe. Então, onde Jesus foi? Jesus está mentindo? Não. A maior trunfo que Satanás tem é ele fazer você acreditar que não existe o inferno, nem ele, nem os demônios. Então, quem faz todas essas atrocidades não é Deus. Deus diz que uma árvore não pode dar fruto bom, fruto mau. Então, vamos lá. Essas 2 pessoas que foram citadas, elas são citadas no Antigo Testamento como 2 feiticeiros que afrontaram Moisés. Só que Paulo não sabia o nome deles, então Paulo colocou o nome dos 2, Jane e Jambre, que afrontaram Moisés. Sempre vão ter opositores que vão enfrentar homens e mulheres de Deus. Esse caso foi que Moisés, ele comprovava a existência de Deus. Deus mandou ele fazer isso. Ele jogou um cajado no chão, se transformou em serpente. Esses 2 feiticeiros fizeram serpentes comerem a serpente de Moisés. Então, ali ficou uma batalha espiritual. Por quê? Satanás, ele também tem poder, só que ele tem poder no ocultismo. Ele é oculto, ele está nas trevas. Satanás, ele é um desgraçado, ele não está mais na graça de Deus. Você já ouviu falar que Jesus veio trazer a graça depois que ele morreu? Ele veio trazer a bênção. Então, quem está na luz está na graça de Deus. Quem não está na luz é um desgraçado, sem graça. Entendeu? Então, ele tem uma força, Satanás. E Deus permite isso. Por quê? Deus, ele não quer fantoches na mão dele. Ele não quer que a pessoa ame a ele por medo do inferno. Ele quer que a pessoa use o livre-arbítrio dele, da pessoa, para amar a Deus, porque Deus é Deus. Então, ele permite Satanás para a pessoa falar, não é esse lado que eu quero, é o lado de Deus. Todos nós temos esse direito de escolher a Deus ou as trevas. Quem é humilde em seguir os preceitos bíblicos, Torá, Tanakh, se esvazia do seu ego e se preenche do Espírito Santo e anda na luz. Quem é egóico, egocêntrico e quer fazer tudo para si, é lotado de demônios, espíritos obsessores, porque eles invadem. E eles invadem pelo ego, porque Satanás quis, por inveja, um local acima do de Deus. Então, quem é egóico, esse é meu filho. Ah lá, igual o pai. Da mentira, do adultério, do homicídio, tudo ego. Ego ferido, não tratado. Nem com Deus, nem com terapia. Os 2 caminhos juntos. Terapia, Deus, terapia, Deus, terapia, Deus. Quem não se trata, colhe as consequências. Então, por isso que esses que não se tratam estão exatamente como o capítulo que eu li. Amantes de si mesmos, presunçosos, rebeldes aos pais, ao Todd. A parte que está ali, que homens entram em casas e pegam mulheres que estão no pecado, mas ingênuas. O que é isso? São esses homens que
enganam, iludem as mulheres. Não tem como que chama? Golpe do amor. São essas mulheres. Elas têm, o conhecimento está aqui, ó, na cara delas, basta elas quererem ver, mas não. Elas deixam a carência, a dependência emocional, não tratada em terapia, não busca Deus em primeiro lugar e vai cair no golpe do amor. Ou, esse é o homem da minha vida. É um narcisista, um sociopata, um psicopata. Entendeu como Deus já falava através de Paulo, através de todos os discípulos que escreveram as cartas, que escreveram os livros que estão na Bíblia. Deus ficou 400 anos sem falar entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pessoas que nunca se viram com mais de 2000 anos falaram a mesma coisa. Quem escreveu a Bíblia e a Torá é o Espírito Santo. Ele sempre esteve junto. Só que primeiro Deus tentou chegar perto com os hebreus, morando no tabernáculo. Olha aí novamente a foto do tabernáculo. Nesse tabernáculo ele tinha o Santo dos Santos, que era a Arca da Aliança, que era a aliança que ele fez com os hebreus. Ele tinha incensário, ele tinha a menorá, que significa os 7 Espíritos de Deus, as velas acesas. Eles tinham os pães asmos. Os judeus, uma vez ao ano, levavam ofertas e dízimos. Era sagrado nesse tabernáculo. Aí Deus viu que não resolveu, que os judeus bateram a cabeça e sendo escolhido. Aí ele falou, não tem jeito, eu vou ter que me manifestar vivo. Enviou Jesus, em carne e osso. 30 anos aqui, 3 anos pregando. Foi no inferno, pegou a autoridade de Satanás, venceu a morte, resgatou as almas que estavam no Hades e subiu para a glória e falou, agora eu vou deixar o Consolador, que já está há 2000 anos com nós, que aceitamos Jesus como único Salvador, nos batizamos nas águas e recebemos o Espírito Santo e estamos falando para vocês. Existem 3 tipos de pessoas. As frias, que são essas que eu li, que chegam a ter, são psicopatas, sociopatas, narcisistas. As mornas, que não sabem para onde vai, que Deus está a ponto de vomitar. E os quentes. Os quentes são que aceitaram Jesus e têm o Espírito Santo. Existem muitas pessoas dentro da igreja morna, fora da igreja morna. E quem são os frios? Os frios são os satanistas, são os luciferianos, são os magos negros. Eles sabem que eles estão para Satanás, é a escolha deles. E os mornos são aqueles que querem viver sem saber realmente o que está acontecendo. Eu tô com um problema, eu vou distrair um pouco. Dopamina barata. Quando você vê uma coisa, dá risada, o teu cérebro, um sistema dopaminérgico de neurônios, ele dá uma coisa boa no seu corpo. Isso é dopamina barata, é prazer rápido. Come. Eu tô triste, eu preciso comer um chocolate, eu preciso comer uma comida. Come, passa. Dá risada, passa. Compra uma roupa, depois passa. São prazeres momentâneos deste mundo. E Jesus disse, quem vier até mim, que beber da fonte da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ele sacia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles saciam o que o mundo não sacia. Amém? Fez sentido para você? Vamos agora fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua santa e gloriosa presença, em nome de Jesus,
porque o Senhor só consegue olhar para nós mediante o sangue que Jesus verteu na cruz, porque nós somos pecadores, nós continuamos sendo. Todo dia nós pecamos consciente e inconscientemente, mesmo nos batizando nas águas, tendo Espírito Santo e procurando seguir a tua palavra. Imagina quem não segue a sua palavra, que não tem Espírito Santo, quem não aceitou Jesus e que não se batizou nas águas para matar a velha criatura. Eu peço que o Espírito Santo venha fazer o que eu não posso, porque eu sou limitada. Quem convence a pessoa do pecado, do erro, é o Espírito Santo, não eu. Eu só estou aqui falando o que o Senhor pede para eu falar, o que o Senhor me intui para eu falar, o que o Senhor queima no meu coração para fazer esse vídeo e falar. Porque está muito próximo a volta de Jesus, cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano. O cenário mundial já está pronto para a chegada do Mashiach. O Mashiach é o anticristo que os judeus esperam que é o Messias, mas nós sabemos que é o anticristo. Que ele vai vir junto com a besta e o falso profeta. Vai ser um líder religioso, político e o próprio Satanás, pois o Espírito Santo não estará mais aqui na terra com a igreja. E será 7 anos, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio da grande tribulação, para as pessoas que não aceitaram Jesus como o único Salvador. Ou vão ter cristãos que eles eram apegados a pessoas, a bens materiais. Mas vai ter sim como se ser salvo. Jesus deu a vida dele para nos salvar. Agora nós vamos dar, quem ficar, a nossa vida por Jesus. Ou a pessoa aceita o sistema imposto pelo anticristo, que é um chip que vai ser posto na testa ou na mão, que quem recebe esse chip por 3 anos e meio vai poder comprar, vai poder morar, vai poder fazer qualquer coisa. Só que eles vão direto para o inferno. É uma lei de Deus. E quem não aceitar esse chip vai ser morto, porque escolheu Jesus. A situação é muito mais embaixo, o buraco é muito mais embaixo em relação à volta de Jesus. Mas as pessoas estão dormindo. As pessoas estão embriagadas nelas mesmas, perdidas, vazias, procurando algo que não sabe o que é, e cada vez mais distante do Senhor. Eu peço que o Senhor encaminhe esse vídeo, meu Deus, para quem realmente quer se salvar, quer aceitar Jesus. E eu peço para a pessoa que está com o coração ardendo, que queira aceitar Jesus como o único Salvador, que fale o seu nome completo agora, minha amiga, meu amigo. Você, fale o seu nome completo. Jesus, que a partir de agora, o nome dessa pessoa esteja escrito no livro da vida. Para quando ela morrer ou o Senhor voltar, ela tem esse passaporte para entrar no céu. O nome escrito, a pessoa que vai viajar, ela não precisa ter um carimbo, um selo, uma permissão para entrar num determinado país. Esse livro da vida é o nome dela escrito, que é o selo, e ela tem o selo do Espírito Santo para ela entrar no céu. Ou quando ela vai no restaurante, ela não tem uma reserva, ela não tem que dar um nome para reservar uma mesa para entrar nesse restaurante. É a mesma coisa. Durante 7 anos
de guerra, de tortura, de algo que a humanidade nunca viu, vai estar passando aqui. Nós estaremos 7 anos em festa, com o nome dado no livro da vida, com o assento na mesa da boda do Cordeiro já reservado. Então, meu Deus, abre a mente dela, tira a ilusão, o véu da ilusão que Satanás colocou, que ela possa entender que Jesus veio aqui para salvar. O Senhor tentou 3 vezes salvar a humanidade, não vai haver a quarta. O primeiro era o Senhor com os próprios hebreus, o segundo, Jesus morreu na cruz, e o terceiro, há 2000 anos, o Espírito Santo falando pelos filhos dele. E o relógio está correndo. Não há mais tempo. O cenário mundial já está pronto para receber o anticristo. Assim como Noé dizia que ia chover e vir o dilúvio, ninguém acreditou. Assim como nós estamos dizendo que Jesus está voltando e que o anticristo vai dominar o mundo e que quem tem o Espírito Santo e o Espírito Santo vão sair na terra no arrebatamento, as pessoas também não estão acreditando. Se o Espírito Santo não convencer, não sou eu que vou. Eu só estou fazendo a minha parte. Minha amiga, fale para Jesus que você quer estar salva e que quer o seu nome no livro da vida e que você reconhece que Jesus foi o único e suficiente Salvador que morreu na cruz para te salvar. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Alá, não foi Kardec, não foi o Papa, não foi nenhum pastor, não foi nenhum bispo, somente Ele. Esses foram líderes, mas que não te levam a lugar nenhum, só um te leva à vida eterna. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não perca tempo, esse pode ser o seu último oportunidade de estar com Deus. Você não sabe se daqui 1 minuto, 1 segundo, pode ter uma bala perdida, um infarto, um acidente, um mal súbito e você morrer. Você não sabe, minha amiga. Ninguém sabe. Ou daqui 1 segundo, já seu arrebatamento. Deus retirar os que têm o selo do Espírito Santo aqui da terra. Meu Deus, eles estão em tuas mãos, quem precisa ouvir esse vídeo. E eu te agradeço por o Senhor me usar. Eu coloco eles em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Como você está sentindo? É muito conteúdo, mas é necessário. Não queira passar a eternidade no inferno, minha amiga. Queira passar a eternidade com Deus. Aliás, nem a eternidade você vai passar. Dependendo do julgamento, porque quem não aceitou Jesus vai ser julgado pelo julgamento do trono branco. A sentença é o quanto você vai estar sofrendo no lago de fogo e enxofre. Isso não é para te dar medo. Isso é para você tomar uma atitude. A vida são feitas de decisões, de escolhas. E o tempo não volta. É o tempo que você vai ficar sofrendo e depois a sua alma vai deixar de existir. Imagina a tua alma existindo e você passar pela eternidade com Deus, sem choro, sem dor, sem pranto. É algo que nós não conseguimos imaginar. Nem a gente dormindo, tendo uma neuroplasticidade, que é quando o nosso cérebro ele abre, ele começa a se reorganizar. Nós não sabemos, porque esse corpo é limitado. E quando a gente dorme, nossa alma sai e fica presa por um cordão de prata. E Deus usa muito a gente.
ou as pessoas vão ter pesadelo, ou elas vão para o inferno, depende do que elas estão acreditando durante que estão acordadas. Tem gente que morre dormindo. E aí, minha amiga? O sono é 1/6 da morte. Vocês sabiam disso? Então, para morrer, basta estar vivo. Amém? Agora, como todas as igrejas, sinagogas, mesquitas, igreja católica, igreja evangélica, padre, pastores, rabinos, eu não posso fugir disso, senão estou indo contra eles. Eu vou agora pedir o seu dízimo ou sua oferta, porque ninguém pode ir a Deus de mão abanando. Como eu já falei, os judeus, os levitas, recebiam ofertas, recebiam dízimos lá no tabernáculo. Então, Deus quer sempre que a pessoa oferte a Ele. Mas qual que é a oferta? Que eu tenho coração mediante a Deus. Então, pelo suor do meu rosto, que é o meu dinheiro, eu dou no altar. Primeiro, o dízimo, que é 10%, para eu não ter apego ao dinheiro. O dinheiro não me manipular. Para eu não ser escravo do dinheiro. Por isso que eu dou 10% para Deus, uma fidelidade. E para 4 demônios não atuarem no teu dinheiro, o cortador, migrador, devorador e o destruidor. Olha as bênçãos de ser dizimista. Então, seus 10 primeiros por cento do seu ganho, você dá para Deus, para que haja mantimento na igreja dele. Para que quem está falando da palavra dele, que não está trabalhando, está apenas ganhando almas, seja mantido. Água, luz, telefone, internet, comida. Amém? E a oferta, existe vários tipos de oferta. Oferta de gratidão, oferta por remissão de pecado. Nossa, eu quero ofertar agora a Márcia por essa palavra que vale a minha alma na eternidade. O Espírito Santo vai tocar em você para você dar uma oferta, tá bom? Tá aí o meu Pix. E que Deus toque em você, ou por obediência do dízimo, ou por gratidão da oferta. Amém? Tá aí o Pix para você fazer a oferta pelo QR Code ou pelo celular. Amém? E quem for dizimista fiel, todo mês, devolvendo dízimo, e ofertante, eu vou colocar o nome aqui, ó, na Arca da Aliança. Vou pegar o nome no comprovante que você enviou para mim, o seu nome, vou colocar aqui dentro da Arca da Aliança, que eu já mostrei que a Arca da Aliança estava dentro do tabernáculo. Então, aqui você vai estar protegido. Deus, ele fazia a Arca da Aliança com 4 levitas e na frente do exército que ia guerrear com outros povos que eram contra os hebreus. Os amorreus, os heteus, os jebuseus e outros. Fenícios. Cada vez que a arca ia, eles venciam. Se a arca não ia, eles perdiam. A própria presença de Deus. Mais para frente eu falo o que tinha dentro, as 3 coisas que tinha dentro da Arca da Aliança. Se você quiser saber, você vai assistir um outro vídeo meu, não de escatologia, mas de estudo bíblico, de quarta-feira ou de domingo, eu vou estar falando o que tem na Arca da Aliança. Amém? Então, o teu nome vai estar protegido a guerras, a batalhas espirituais, físicas, sentimental, familiar, financeiro, na saúde que você vive. Outra coisa, segunda-feira é da prosperidade em tudo na vida. Terça-feira é cura espiritual, emocional e física. Quarta é a busca de Deus, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Quinta-feira é importantíssima, é família e vida sentimental.
Sexta é libertação espiritual, emocional e física. Sábado, que é hoje, é o estudo das profecias, que não pode ser deixado de falar que Jesus está às portas, isso é muito importante. E domingo é o dia do encontro com Deus. Amém? Agradeço o teu tempo até aqui. Agradeço o seu dízimo, a sua oferta, para eu continuar falando para você e para outras pessoas, tá? Porque é luz, é internet, é editor de texto, é editor de muitas coisas para dar qualidade para vocês assistirem e para eu poder chegar em outras pessoas. Quer fazer o bem? Aceite Jesus. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. Evangelize dando seu joinha, que não custa nada, que o meu vídeo vai ser propagado, eu vou ser mais conhecida para ajudar pessoas que às vezes estão com uma arma para se matar ou se jogar embaixo de um viaduto lá para baixo, ou tomar um veneno. Isso anda muito comum, que é a falta de presença de Deus. E também pela oferta e dízimo, para continuar me ajudando a manter. Porque cada vez menos, por enquanto, eu estou com o meu trabalho. Eu estou mais focada na palavra de Deus do que na minha terapia. Então, eu espero que o Espírito Santo toque em cada um de vocês para me ajudar. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até amanhã, que encontro com Deus às 18 horas. Deus ainda passa na terra todo dia às 18 horas para ver e julgar como as pessoas estão. Queira estar na presença dele. Tá bom? Ele faz isso desde o Jardim do Éden. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.